Fala, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, tá? É, essa aqui é tipo a terceira vez que eu tô tentando fazer esse curso de desenvolvimento de jogos, tá? Eu já refatorei ele várias vezes, pensei em vários jeitos de fazer. E dessa vez eu vou tentar fazer uma abordagem diferente, né? Antes eu fazia o curso dentro, eu programava uns códigozinhos lá em JavaScript. E depois eu planejava mudar para Unity. Mas dessa vez a gente vai fazer todo o curso já dentro da Unity, tá? É, por que eu fazia isso? Porque eu queria mostrar algumas coisas, né? Que o pessoal nesses cursos aí, internet afora, eles não mostram e eles ignoram, tá? Só que eu percebi que você pode fazer isso dentro da Unity mesmo, né? Não tem por que usar outra linguagem, né? E dar esse susto inicial e tudo mais, tá? Então, o que acontece? Esse curso aqui, ele vai ser um acordo entre a gente, tá? Então eu vou te dar o material, eu vou te passar o que você tem que estudar, tranquilamente, beleza? Só que você vai ter que se comprometer a fazer duas coisas pra mim, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, crédito, tá? E o que eu quero dizer com crédito? Dar crédito a quem é devido, tá? E eu não tô falando só pra você me dar crédito, tá? Se você quiser usar algum dos códigos que eu desenvolvi aqui dentro do curso, tudo bem, você só precisa me dar crédito, tá? Se você for usar algum asset, a gente vai usar assets de terceiros durante o curso, né? A gente não vai produzir assets, né? Então eu vou pegar assets de alguns lugares, tá? Então todos esses assets eu vou dar o crédito. Também, onde eu aprendi determinado assunto, se for um assunto mais específico, que eu sei onde eu aprendi, né? Porque eu já estou estudando isso aqui já faz um tempo, eu também vou dar crédito para quem eu aprendi, eu vou dar crédito pelos professores. Então essa questão do crédito não é nem só para dar o devido mérito, né, a quem é. Que essa é a parte mais importante, mas também tem essa questão. Que se você quiser estudar o que eu estudei, você pode ir direto à fonte também, tá? Só que, claro, né, para fazer esse curso aqui eu estou juntando o conteúdo que eu aprendi em diversos cursos, né, com diversos professores diferentes, internet afora, tá? Então aqui vai estar, digamos assim, mais compilado, beleza? Tá? Mas eu vou sempre dar o crédito a quem é devido, tá? Vocês vão ver aí que vez ou outra a gente vai passar sobre o assunto, eu vou recomendar um curso de terceiro, tudo bem? Então, esse é o primeiro compromisso, crédito. Você vai ter que dar crédito a quem é devido, inclusive a mim, se você usar qualquer coisa desse curso. É liberado, tá? Qualquer código que fizer aqui é liberado, você pode usar no seu projeto, pode fazer o que quiser, tudo bem? Mas eu quero crédito. Você vai ter que dar o crédito, e não é só pra mim, você vai que dar o crédito pra todo mundo, inclusive nos seus projetinhos, quando você pegar assets, qualquer coisa eu quero que esteja lá, nem que não seja um projeto que não vai ser publicado, eu quero que esteja lá. Você precisa acostumar a fazer isso. E justamente por isso eu recomendo, toda vez que eu for pegar um asset de terceiro, não baixe o asset, né? Eu não vou liberar esse asset lá dentro do GitHub. Então, não é pra você baixar ele de mim, é pra você ir lá na fonte e pegar. Não tenha preguiça de fazer isso, tá? Você precisa acostumar a fazer isso, você precisa acostumar a dar crédito, tá? Essa palavrinha mágica, tudo bem? O segundo compromisso é a biblioteca da Unity. Biblioteca da Unity. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente for usar, a gente vai fechar esse compromisso aqui. Toda vez que a gente usar alguma coisa da Unity, a gente vai ler a biblioteca da Unity sobre essa coisa. Beleza? Tá, pode parecer meio assustador, tá? As coisas mais básicas a gente não vai precisar ler no momento, tá? Isso porque as coisas mais básicas, na verdade, são as coisas mais difíceis, tudo bem? Então a gente, no começo do curso a gente vai ignorando isso e a gente vai voltar, né, para os componentes mais básicos, como a câmera, né, por exemplo. A gente vai voltar para esses componentes mais básicos para ler a biblioteca deles depois, tudo bem? Mas qualquer outro novo componente que a gente usar, a gente vai ter que ler a biblioteca. Se você não usar o componente e fizer de outro jeito, você não precisa da biblioteca. Mas se você for usar o componente, você vai ser obrigado a ler a biblioteca, tá? Isso aqui é para você conhecer bem a Unity e também para você conhecer bem os jargões de desenvolvimento de jogo e você conhecer os diversos conceitos que você precisa aprender, tá? Porque a internet está cheio de charlatão falando que vai te ensinar a ser profissional e não te ensina o básico sobre temas que você precisa aprender no desenvolvimento de jogo, como por exemplo renderização, tá? Claro, você não precisa saber tudo muito a fundo, mas você precisa saber o básico, tá?
Então ler a biblioteca da Unity vai te ajudar muito com isso. E vai te ajudar muito a entender o que você pode fazer de verdade. E o que está acontecendo por debaixo dos panos. Tá? Então esse é um compromisso que você tem que firmar comigo também. Toda vez que você for usar um novo componente, você vai ler a biblioteca da Unity. Tá? Ponto. Esses são os dois compromissos para fazer o curso. Tá? Você precisa saber disso aqui. Tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o que eu não vou te ensinar. Tá? Eu não vou te ensinar a programar. Eu vou colocar aqui não. Tá? Eu não vou te ensinar a programar. Tá? Então você precisa saber programar. Se você não sabe nada de programação, você não sabe lógica de programação, eu recomendo o canal Curso em Vídeo. Tá? Eu nunca vi os cursos de programação de lá, mas eu já vi outros cursos lá do Guanabara e ele é muito bom, tudo bem? Então eu confio que os cursos de programação dele devem ser bom, tá? Eu confio. Tô dando esse voto de confiança nele. Eu tenho quase certeza que deve ser excelente, tá? Então você precisa saber programar. Você vai precisar saber um pouquinho, além de programar, de orientação a objetos, tá? Eu vou te explicar quando que a gente usa, para que serve, a orientação a objeto. A gente vai entender um pouquinho mais sobre as práticas de orientação a objeto durante o curso. Mas o ideal é que você já saiba um pouquinho, tudo bem? Então essas duas coisas aqui eu não vou te ensinar, tá? Eu não vou te ensinar. A gente vai passar, a princípio, assim, pelas outras coisas, a gente vai passar melhor, tá? Então eu vou te ensinar conceitos, tá? Eu vou te ensinar alguns recursos do C Sharp e do .NET, tá? O C Sharp ele faz parte do .NET, eu não vou passar muita coisa assim, mas assim, alguns recursos que podem ser úteis para a gente utilizar. Eu vou te ensinar, tá? Eu vou passar sobre alguns recursos do C Sharp, então você não precisa ser especialista em C Sharp, especialista em .NET. Qualquer coisa mais avançada da linguagem eu vou te explicar, tá? Para a gente entender o que está acontecendo ali por debaixo dos panos, beleza? E eu vou te ensinar sobre renderização, tá? Não vou te ensinar tudo, ok? Porque tudo é um tema bem avançado, tá? Mas a gente vai entender os conceitos que servem pra gente publicar, pra gente trabalhar com 3D. Então eu vou te ensinar também sobre o armazenamento de dados dessas informações, por exemplo, o que é um modelo 3D, né? Então assim, eu vou te ensinar sobre 3D, beleza? Não vou só pegar um modelo aleatório e colocar lá pra você. Da mesma forma, eu também vou te ensinar sobre animação, tá? Então eu vou te ensinar, não vou te ensinar a fazer uma animação, mas eu vou te ensinar como funciona a animação, como a Unity lê a animação e como funciona o sistema da Unity de animação também, tá? Isso é importante, beleza? É, a gente vai passar por temas relacionados a jogos mesmo. Eu vou te ensinar sobre inteligência artificial, por exemplo, tá? Sobre inteligência artificial aplicada a jogos, tá? Eu não vou falar sobre inteligência artificial no geral, tá? A gente vai até ver um pouquinho, mas é mais aplicado a jogo. Inclusive, a Unity recentemente ela tem lançado um pack novo de inteligência artificial chamado ML Agents, tá? Que seria Machine Learning Agents, tá? Que é pack que usa muitos algoritmos de inteligência artificial que já estão nativamente implementados na Unity. Eu ainda não sei como usar ele, tá? Mas eu vou estudar ele também para passar com ele. Mas novamente, né? O nosso objetivo é entender as coisas, tá? Então eu vou te ensinar sobre planejamento de código, tá? Não é algo que eu gosto tanto de fazer, mas é algo muito importante, uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Inclusive eu estou errado, né, em não fazer tanto isso. Então a gente vai planejar nossos códigos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma classe. Essa classe tem que fazer o quê? Qual que é a função dessa classe? Quais métodos ela vai ter, tá? Beleza? A gente vai passar também por temas mais avançados depois, tá? Mas antes tem uma coisinha aqui dentro da IA. A gente tem comportamentos também, tá? Comportamentos. A gente também tem. E esses comportamentos, eles além de incluir esses comportamentos de IA, eles incluem comportamentos do jogador também, tá? E no finalzinho, a gente vai chegar também em temas mais avançados, como IK. IK vem de Inverse Kinematics, tá? Então IK é animação procedural, tudo bem? São animações que elas não estão pré-definidas dentro do dentro de um arquivo FBX, né, que é o arquivo que a Unity lê, é o arquivo mais usado na Unity, né? Então elas não estão armazenadas lá dentro desse arquivo. Você gera as animações via código em tempo real durante o teu jogo.
A Unity, atualmente, ela tem um pack de, de animação procedural, que é excelente, tá? Excelente. Esse pack, ele tá na forma de preview, então você vai precisar de uma versão nova da Unity, tá? A gente vai usar no curso a última versão estável da Unity, que se eu não me engano, é a 2019.4, tá? E ela é uma versão LTS, tudo bem? Só fazendo um parêntese aqui. A LTS são versões que a Unity se compromete a dar suporte por muitos anos, tá? Qualquer versão que não seja LTS são versões passageiras. Então a Unity está planejando que ela vai excluir essa versão, tudo bem? Então essas versões passageiras, a Unity ela simplesmente vai pegar e em alguma hora ela vai fazer uma nova versão e se der bug que seja, ela não tá nem aí, tá? Ela não firma esse compromisso. As LTS são as versões que a Unity vai firmar um compromisso de estabelecer elas com você, né? De trabalhar com elas, de corrigir todos os bugs por muitos anos, tá? Então, isso são as versões LTS. Assim, se você não precisar de nenhum recurso novo, sempre é bom você usar uma LTS. A LTS de 2019 saiu há pouco tempo, tá? Claro, 2019. A última LTS, se eu não me engano, da Unity, ela tinha saído em 2017, tá? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a última LTS era de 2017. Então a gente tem uma nova versão estável aí da Unity para poder usar, tá? Voltando aqui no Inverse Kinematics, então isso é um pacote preview, tá? Eu gosto muito disso. A Unity ela tem um tutorial fantástico sobre esse negócio, né? Ela tem trabalhado bastante nesse package, ele já está praticamente pronto, mas ele ainda está em preview. Então aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre package em preview também. E a gente vai falar que não tem como, hoje em dia, nesse ano de 2020, falar sobre a Unity e não falar sobre DOTS, tá? O que é DOTS? DOTS é a revolução da Unity, tá? Daqui a gente está falando, né, eu já falei para vocês, a gente vai usar muito orientação a objetos. O DOTS é uma nova forma de programar dentro da Unity, tá? Então o DOTS, ele é uma coisa, né, um paradigma de programação que a gente conhece como SS, Entity Component System, tá? O SS, ele é muito parecido com orientação a objeto, mas a diferença é que dentro de um SS, o que são os objetos e o que são as classes, né, essas coisas, elas são definidas de acordo com a memória do computador e não de acordo com uma abstração para nós entendermos, tá? Em outras palavras, é um negócio muito louco e é relativamente complicado, tá bom? DOTS, basicamente, a gente está fazendo programação em paralelo, tá? Justamente por conta desse armazenamento na memória ser excelente, tá? Ele ser muito otimizado, é muito ótimo para fazer paralelismo, então fazer coisas em paralelo, tá? Então a Unity ela tem lançado algumas demos técnicas, né, sobre o DOTS, tá? Tudo da Unity é o DOTS, se eu não me engano, tá? Eu tenho que confirmar isso, mas se eu não me engano, o pacote da Unity de Inverse Kinematics, ele usa o DOTS por debaixo dos panos, é por isso que ele é tão bom, tá? E o DOTS é um negócio maravilhoso. Se vocês viram aquela demo técnica lá da Unity, que eram uns carros meio cyberpunk voando, que a Unity sincronizou, se eu não me engano, foram 30 mil objetos na rede, tá? E ele estava sincronizado perfeito. Todo mundo calculando física, tá? O responsável por essa mágica é o DOTS, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o DOTS também, tá? E também a gente vai ver, não Cube aqui, mas a gente vai ver um pouquinho sobre... Eu vou colocar só net aqui, tá? Sobre jogos online, tá bom? Aqui, a Unity, ela, atualmente, ela não tem um suporte nativo para jogos multiplayer online, tá? A Unity está fazendo esse suporte. E esse suporte que a Unity está fazendo é com DOTS, tá? Então a Unity ela tá criando um sistema de multiplayer agora que vai te permitir fazer MMOs, certo? Então é uma coisa bem louca, tá? Antes, né, o Unet, se você ver lá, a Unity ela tem um flowchart lá, o flowchart é um fluxograma. A Unity ela tem um fluxograma, tá? Lá no blog deles, que eles mostram lá. A Unet, ela serve assim para que se você quer ter mais ou menos 5 jogadores, beleza? Com um ping ali que você aceita ter 1 segundo, tá? Você aceita 1 segundo de latência, tudo bem? Ou seja, é horrível, tá? A Unet é horrível, em outras palavras, tá? A gente vai usar aqui, quando a gente for mexer com o Net, a gente vai usar o Photon, tá? O Photon, ele roda ali uns 8 jogadores mais ou menos, acho que uns 10 o Photon já começa a ter um problema, ele tem uma latência ali de alguns milissegundos, tá? O novo sistema multiplayer da Unity, de DOTS, eles estão prometendo que eles vão sincronizar mais do que 25 jogadores.
com um ping mais baixo do que o Photon, tá? Então, assim, é espetacular, tá? Aí a gente tem algumas demos técnicas. A princípio, quando a gente vê os jogos online, né, os jogos em network, a gente vai usar o Photon, né, como eu falei. Só que eu vou me comprometer até lá, né? Vai levar um tempinho até a gente chegar lá. Mas até lá eu vou dar uma estudada no sistema network do DOTS e eu vou trazer pra vocês, porque ele tá lá também como um preview package lá dentro da Unity também, tá? Então, e a Unity tem algumas demos lá. Ela tem uma demo de FPS, tem uma demo de alguns jogos que ela fez lá com DOTS. Eu vou ver, vou dar uma estudada nisso aí. Pra ver, né? Já que a gente vai ver DOTS, quem sabe a gente não consegue ver também o network com DOTS, mas eu não vou prometer nada, tá? Beleza? Então, essa é a ideia do curso, tá? Então, a gente vai ver algumas coisas. É, normalmente, a maioria dos cursos, né, de desenvolvimento de jogos, aí na internet aqui fora, o que eles fazem, né? Os caras, eles implementam mecânicos, né? Eles implementam geralmente de qualquer jeito, né? Eles não têm essa parte de faturação do código, né? De planejamento de código e tal. Eles implementam com algumas aulas práticas. Tudo bem, tá? Você não precisa implementar em orientação a objeto. Como eu falei pra vocês, o DOTS, ele não é orientação a objeto. Então, a gente tá vendo aí que para programação de jogo, a orientação a objeto talvez não seja o ideal em algumas partes, tá? A gente vai usar a orientação a objeto porque ela funciona bem para organizar o código, tá? Ela não te dá um prejuízo de performance grande, assim, o suficiente. Ela funciona bem para você organizar teu código, para você conseguir reciclar teu código e para você transpor esse código entre projetos também, tá? Então a orientação a objeto ela funciona bem para as coisas que a gente vai fazer. Mas claro, a orientação a objeto ela não vai servir para spawnar 30 mil objetos iguais, tá? Isso aí só o DOTS vai fazer, tá? Mas tudo bem, então, assim, nesses cursos, os caras geralmente eles fazem essas mecânicas de qualquer jeito, né? E aí você vê código copiado, um bando de coisa, né? E os caras eles vão copiando e eles também eles pegam, se você quiser fazer tal coisa, você usa tal componente da Unity, mas ele não explica direito o que aquele componente está fazendo, tá? Eu já cansei de ver curso que os caras eles pegam e eles ficam usando componente, aí o curso ele vai pegando os componentes, aí ele vai pegar, ele spawna luzes diferentes, né? Aí ele vai falar, olha só como é fácil fazer uma iluminação dentro da Unity. A gente vai ver dentro, tá? Quando a gente chegar no modelo de iluminação, eu vou te explicar como que o modelo de iluminação funciona. Sabe por quê? Porque se você quiser fazer algum efeito especial, né? E isso aqui está incluído no 3D, em outros passos, se você quiser fazer um shader, tá? A gente vai ver o que é um shader depois. Você precisa entender sobre isso. Se você quiser fazer um shader, você precisa entender sobre como que o objeto 3D é armazenado. Você precisa entender o que é uma mesh, tá? E até se você for trabalhar com 3D também é muito importante que você entenda. Porque do contrário, você corre o risco de fazer modelos 3D que não funcionam bem na prática, certo? Eles são bonitos, mas eles não vão funcionar com modelo de iluminação, não vão funcionar e tal. Então, tem uma série de boas práticas aqui que a gente ganha obtendo esse tipo de conhecimento, tá? Então, seja bem-vindo, tá? Aprender essas coisas aqui vai te ajudar a ser um desenvolvedor mesmo, tá? A minha ideia não é te dar uma biblioteca que você vai copiar no teu jogo e aí você vai ter um jogo. A minha ideia é que que você tenha uma gama de ferramentas, que você entenda os algoritmos, que você entenda para que servem os algoritmos, tá? Que você entenda como é que funciona o trabalho do programador de jogo mesmo, né? Que tipo de problema você tem que resolver, que você consiga fazer esse tipo de abstração, tá? Eu não quero chegar aqui e te falar como que você cria um mundo aleatório como o do Minecraft, né? Geração procedural. Que é um tema que a gente vai ver aqui também, tá? Eu não coloquei, mas a gente vai ver, tá? Como que você cria, né? Eu não vou chegar aqui e te dar um código para você fazer isso. Eu quero que você entenda como funciona o processo. Como que funciona o processo de geração procedural. Eu quero que você entenda diversos algoritmos de geração procedural que a gente tem para que você consiga adaptar, fazer o teu, né? Na hora, tá? Eu peço perdão por não editar os vídeos, tá? Eu não vou editar os vídeos simplesmente porque eu não tenho muito tempo, tá? Eu já estou fazendo um curso aqui gratuito, então eu não espero retorno financeiro desse projeto, tá bom? Então, eu não tenho como perder muito tempo nesse projeto, tá? Então, os vídeos eles vão ser meio que mal produzidos assim mesmo, tá? Porque é a maneira que eu consigo fazer. Mas eles vão ser planejados, tá bom? Eu não vou chegar aqui e fazer qualquer coisa com vocês, tá? A minha ideia, nesse momento, tá? Pra seguir esse curso, em vez de sair vendo esses tópicos, a gente vai fazer projetos. E eu quero pensar em projetos específicos pra gente ver cada um dos assuntos, tudo bem?
Então, a ideia é, vamos tentar fazer um jogo completo em cada um dos projetos, tá? A gente vai começar com o Pong, né? O Pong, ele é o Hello World lá do desenvolvimento de jogos, tá? Então a gente vai começar com o Pong. A gente vai fazer o Pong sem usar quase nada da Unity, tá? Porque a gente tem a nossa regra, né? Se a gente usar, a gente tem que ler a biblioteca. E depois a gente vai ler a biblioteca, depois a gente fazer ele sem usar, tá? Então a gente vai começar com o Pong. E depois eu vou pensando nos outros projetos, tudo bem? É, não sei, se vocês preferirem ver aulas tipo, sobre os temas específicos em vez de projetos, vocês me avisam, tá? Então é isso, no mais é isso. Sejam bem-vindos. Foi uma introdução meio longa, né? Mas eu espero que dê tudo certo e eu espero que esse material seja útil de verdade pra vocês.